Pai do Senhor, para os irmãos, para os amigos que nos ouvem nesse momento, eu quero compartilhar uma palavra de Deus convosco, um texto no livro de Apocalipse. Vamos fazer uma explicação desse versículo, ou pelo menos dessa frase que aparece no capítulo de número 22, capítulo 22, o versículo de número 15, na primeira parte diz: ficarão de fora os cães. A pergunta quem é esses cães? Cachorro, literalmente dizendo, que vem a ser isso? Como podemos esclarecer isso? E a melhor maneira de buscar esclarecimento das Escrituras é exatamente através das Escrituras. Então, quando se tenta buscar esclarecimento para as Escrituras, fora das Escrituras, a gente pode cometer um erro, um equívoco, porque a palavra de Deus, ela mesma se explica por ela mesma, às vezes por a nossa incapacidade, por a nossa limitação humana. Isso pode dificultar, mas ela tem todas as respostas que ela mesma faz. Quando faz as suas perguntas, ela mesma responde. Então, a pergunta está aqui, ou pelo menos poderíamos tentar esclarecer isso. Ficarão de fora os cães. Quem é esses cães que Apocalipse, nessa sequência, logo em seguida fala dos feiticeiros, que se prostituem, os homicídios, os idólatras e qualquer que ama ou comete a mentira. Mas nós vamos nos deter exatamente nessa parte, desses cães. Então nós vamos buscar dentro das Escrituras resposta para esse texto. Exatamente, nós vamos para 2 Pedro, no capítulo de número 2, capítulo 2, o versículo é o de número 21 e 22. Eu estou usando a revista corrigida da Almeida, e o versículo 21 está escrito assim: porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviaram-se do santo mandamento que lhes foi dado. Aí a continuidade desse versículo é o 22, que diz: deste modo sobreveio-lhe um velho provérbio, ou um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou ao despojadouro de lama. Então, quando a gente começa a ler isso, a gente começa a descobrir exatamente como na Bíblia, tanto Daniel como no livro de Apocalipse usa, por exemplo, quando usa a figura do leão, a questão que se refere ao reinado de Nabucodonosor, quando se refere à questão da besta que subiu do mar, que na realidade não é um animal, mas um homem com essas qualidades. Então, quando em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, fala de cão, é uma pessoa com essas qualidades. E uma das qualidades do cão é essa que às vezes se alimenta e depois vomita aquilo que ele se alimentou, e depois já come novamente aquilo que ele vomitou. E o texto aqui, como também nós vamos já para o provérbio que eles fez referência, está dizendo exatamente isso: alguém que aceitou Jesus como Salvador da sua alma, renunciou ao mundo, tudo aquilo que ele vivia outrora no mundo, ele renunciou. Ele parou de fazer todos aqueles pecados que desagradavam a Deus, veio para os pés de Cristo, está servindo ao Senhor. De alguma maneira, em alguma hora, em algum momento, ele se afasta de Deus, cai da graça, deixa os mandamentos, deixa o caminho do Senhor e se volta novamente para refazer tudo aquilo que outrora ele fez antes. É nesse sentido figurativo, nesse sentido que está realmente querendo dizer. Então, a gente entende que os cães que se diz que ficarão de fora, vamos como o provérbio que ele cita lá, o verdadeiro provérbio, Provérbios 26 e 11, como o cão que torna ao seu próprio vômito,
assim é o tolo que reitera a sua estultice. Como o cão que volta ou que torna ao seu próprio vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultice. A pessoa deixou o mundo, deixou o pecado, foi servir a Deus. Agora deixa Deus e volta para o pecado de novo, é uma atitude desse animal, de cão, que acaba fazendo esse tipo de coisa. Então, voltando mais uma vez para o Apocalipse, quando entendemos isso, esse fundamento pela palavra, nós podemos explicar com clareza e facilidade que os cães que se refere aqui são as pessoas que se desviaram, se afastaram do caminho do Senhor. Então, essas pessoas não terão a oportunidade de entrar no reino de Cristo, de entrar na cidade de Cristo, de reinar com Cristo, de viver com Cristo, mas pelo contrário, certamente viverão longe, afastado do Senhor, por resto da sua vida, ou a eternidade inteira, melhor dizendo, né? Uma eternidade inteira longe de Cristo. Diante disso, a recomendação é: se esforça para não abandonar a Cristo, para não largar a cruz, para não sair do caminho, porque é perigoso voltar para trás. Não volte, siga firme com Cristo até aquele grande dia. Vem as lutas, as dificuldades, as perseguição, a tribulação, mas ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida é o que a palavra de Deus nos diz e nos orienta. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de todos quantos vamos ouvir, e nós vamos dando continuidade nesses estudos ou textos pequenos concernente ao Apocalipse a partir de então, tanto nas nossas redes sociais, Facebook, o nosso canal também no YouTube, na página que nós estamos administrando também na internet. E assim nós agradecemos a todos quantos estão nos ouvindo, compartilhando e vendo essas porção da palavra de Deus. Esperamos com isso e está ajudando a firmar as estacas daqueles que verdadeiramente estão aguardando a volta de Jesus. Deus em Cristo abençoe e até a próxima.